O ano é 1803 e o primeiro navio movido a vapor navega pela primeira vez. Agora, no século XXI, outro navio também zarpa pela primeira vez, mas com uma tecnologia movida por um tipo de ventilador gigante. Parece que o futuro das embarcações é logo ali na frente, no primeiro porto, na próxima parada, onde quem possui mais criatividade vence a corrida pelas novas tecnologias. Então, é hora de embarcarmos nessa história que tem início lá nos tempos da Grécia Antiga. Há muito tempo atrás existia um homem que curtia e muito fazer contas e por isso podia ser classificado nos tempos atuais como especialista em matemática. O nome dele era Heron, que vivia na Alexandria, no Egito, nos tempos antigos, na época em que nem Jesus Cristo tinha vindo ao mundo. Esse matemático Heron tinha origem na Grécia e foi parar lá no Egito. O interessante desse matemático estava também de se aventurar pelo mundo da física. Isto mesmo, essa matéria que estuda como se comportam os objetos em movimento e outras funções no mundo em que habitamos. É mais ou menos isso que a física diz. Como não estamos falando da física em si, mas sim do que é preciso para se movimentar em uma embarcação, então vamos lá ao que esse Heron inventou na sua época. No mundo antigo, movimentar algum objeto era algo quase que impossível de acontecer se não fosse pelas forças da natureza. Como a água corrente movendo uma canoa, por exemplo, imagina movimentar um barco com as forças de outro barco. Algo muito estranho para se acreditar naquela época. E foi nisso que o matemático Heron desenvolveu ou quase isso. Afinal, o físico Heron criou uma pequena máquina que podia se movimentar com a força do vapor. Uma pequena máquina que podia ser classificada como magia naqueles tempos. Como alguém podia fazer uma bola se movimentar sozinha? Heron conseguiu essa proeza no seu tempo. A máquina de Heron tinha dois canos em forma de L, que eram fixados numa esfera de cobre. Quando o vapor escapava pelos canos em forma de L, a esfera, presa ao mecanismo, começava a girar. O interior da esfera ficava com água e o movimento se dava pelo aquecimento da água, gerando vapor. Estava ali a obra de arte que não tinha muito valor naqueles tempos, porém contribuiu e bastante para que os inventores do futuro desenvolvessem máquinas funcionais que podiam ser movidas a vapor. O experimento de Heron acabou se tornando a base para a criação do motor a vapor lá no século XVIII na Europa. Não é à toa que um cidadão do futuro ficaria bastante conhecido pelo seu feito em inventar uma máquina gigantesca com movimentos sem a necessidade de tração animal ou humana. Cavalos e até seres humanos eram utilizados como parte das máquinas para fazê-las se movimentar. O ano era 1698 e o engenheiro militar inglês chamado Thomas Savery criou uma máquina que tinha o objetivo de retirar a água do poço de minas de carvão. No entanto, essa invenção carregava uma dose alta de perigo, uma vez que a alta pressão na utilização do vapor podia levar a uma gigantesca explosão. Mais tarde, em 1712, outro cidadão inglês, o britânico Thomas Newcomen, aperfeiçoou a máquina movida a vapor, com menor risco de explosões. É interessante registrar que outro europeu também havia explorado o universo das máquinas a vapor, só que numa escala bem menor no tamanho de seu experimento. Havia sido o francês Denis Papin, ao inventar a primeira panela de pressão que se tem conhecimento na história. Esse francês, Papin, inventou a primeira válvula de segurança para evitar que a panela explodisse com a pressão do vapor. No século XVIII, a invenção de Thomas Newcomen, com sua grandiosa máquina a vapor, fez muito sucesso por ser bastante funcional em minas de carvão, facilitando o trabalho dos mineiros. Por outro lado, um outro inventor, nascido na Escócia, desenvolveu a máquina a vapor para outro patamar, alcançando mais eficiência nos mecanismos. Seu nome era James Watt, um apaixonado pela matemática.
O século XVIII estava marcado pelas invenções que revolucionariam o mundo, inclusive no universo das embarcações, que podiam ganhar mais velocidade em alto mar, encurtando as distâncias entre países no quesito correspondência e mercadorias. E o escocês James Watt contribuiria e muito para essa revolução, inclusive na Revolução Industrial, em que as máquinas entrariam em cena como protagonistas. Watt e suas pesquisas identificaram que a máquina a vapor podia ser mais eficiente, com menor perda de energia, isto é, alcançando mais precisão nos movimentos sem riscos de explosão. Não é à toa que James Watt conseguiu produzir em larga escala suas máquinas, contribuindo para o desenvolvimento das fábricas e o surgimento do mundo operário na Europa. Já no quesito embarcações, um cidadão norte-americano percebeu que a máquina a vapor podia ser utilizada em um navio. Assim, nascia o primeiro experimento e bem-sucedido para uma embarcação realizar uma travessia em alto mar ao se beneficiar das maravilhas do vapor. O ano era 1803. E a primeira embarcação movida a vapor iniciava uma nova era no mundo das embarcações. A partida aconteceu no rio Sena, lá na França, país em que o norte-americano Robert Fulton tinha bastante afinidade e influência. Já no ano de 1807, outra embarcação seria beneficiada pelas maravilhas de um motor a vapor. Nesse caso, um barco batizado de Clermont, pelo seu inventor, o norte-americano e engenheiro Robert Fulton, o mesmo que havia testado um barco a vapor em águas francesas. O barco Clermont percorreu a princípio o leste do rio Hudson, no estado de Nova York, no dia 7 de agosto de 1807, para a cidade de Albany. O mesmo rio Hudson, utilizado para os testes do barco de Robert Fulton, ficaria muito famoso pela aterrissagem forçada de um avião do voo 1549 no ano de 2009. Felizmente, não houve nenhuma vítima fatal e o piloto foi considerado um herói pela manobra de emergência. Com a nova missão, Robert Fulton queria ir mais longe com seu experimento a vapor, colocando seu barco Clermont em uma rota de navegação fluvial e costeira nos Estados Unidos, aumentando a distância percorrida pelo barco. É importante lembrar que Robert Fulton não inventou a máquina a vapor. O norte-americano apenas adaptou a invenção de James Watt para a realidade marítima. Uma experiência tão bem-sucedida que abriu espaço para outros empreendedores da época inventar naquele novo tipo de transporte que parecia ser bastante rentável do ponto de vista comercial. Em outros países, como na Escócia e Inglaterra, nos anos de 1812 e 1813, a navegação a vapor já era uma realidade inspirada no experimento bem-sucedido do norte-americano Robert Fulton. É o caso do engenheiro escocês Henry Bell, que introduziu o primeiro navio a vapor de passageiros na Europa. Batizado de Comet, pesando cerca de 25 toneladas, ou seja, 25 mil quilos, esse navio estava preparado para longas distâncias. O navio de Henry Bell também fazia o transporte de cargas, provando que era possível ter lucro com empreendimentos náuticos. No dia 24 de maio de 1819, o navio Savannah zarpou de Nova York, nos Estados Unidos, com destino à Europa. A viagem durou 25 dias. Era a primeira viagem de longa distância de um navio a vapor, atravessando o Oceano Atlântico. De acordo com registros da época, sua máquina a vapor esteve em funcionamento por apenas 85 horas, cerca de 3 dias de funcionamento. O restante da viagem foi auxiliado pela navegação com apoio do vento nas velas. Como projeto comercial, o Savannah não deu muito certo, mas havia entrado para a história da navegação por ser o primeiro a testar uma máquina a vapor em um trajeto de longa distância.
No ano de 1838, outros navios foram bem-sucedidos na travessia da Europa até as Américas. É o caso do navio Sirius e do Great Western, atracando no porto de Nova York, marcando o fim da navegação pelos ventos, ou melhor, quase lançando o fim da propulsão pelo vento, já que a história náutica ganharia outras tecnologias que não iriam extinguir de vez os elementos da natureza como força para movimentar uma embarcação. No século XXI, o vento continua sendo uma tecnologia bem-vinda no universo das embarcações. Pensar que o vento ficaria descartado para movimentar um navio é parar no tempo. A prova está em um navio cargueiro movido a vento. Como isso é possível? A partir da tecnologia eólica, que se beneficia do vento para gerar energia elétrica. Se lá no passado, no século XIX, as embarcações dependiam e muito da força do vento, o avanço das tecnologias navais não descartaram totalmente as experiências de outras épocas. A aposta de uma empresa da Suécia é mudar o transporte marítimo atual, colocando a energia eólica no centro do consumo e, assim, reduzir o consumo de combustível. O navio sueco e gigantesco, batizado de Ocean Bird, vem com 5 velas de aço que lembram as asas de um avião. O conjunto dessas velas mede até 105 metros acima do nível do mar, uma altura que possibilita a captação do vento para movimentar no navio, que tem 200 metros de comprimento e 45 de largura. A embarcação possui capacidade para transporte de carros, caminhões e outros tipos de veículos. Sua capacidade máxima fica em torno de 7.000 automóveis no compartimento de cargas. O tempo estimado de viagem entre a Europa e os Estados Unidos, por exemplo, fica em torno de 12 dias, com uma velocidade máxima de 18,5 km por hora. Navios tradicionais, utilizando as tecnologias sem emprego do vento, levam 8 dias no mesmo percurso pelo Oceano Atlântico. O projeto Ocean Bird já consumiu cerca de 27 milhões de coroas suecas, o dinheiro que circula na Suécia, o que seria aproximadamente 16 milhões de reais na moeda brasileira. Por outro lado, é um investimento que terá retorno financeiro à empresa sueca e também beneficiará o mundo com a redução de poluir o ar com o gás CO2. De acordo com especialistas em questões climáticas, o transporte marítimo emite 3% de gás carbônico, o CO2, no mundo. O CO2 impacta diretamente no meio ambiente, provocando o efeito estufa. Os transportes movidos a derivados do petróleo, como diesel e gasolina, contribuem e muito para a disseminação do gás carbônico, que é um dos responsáveis pelo aquecimento global. Bom, o vídeo chegou ao fim. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam conhecer essa história. Deixe seu comentário e sua indicação para algum tema de vídeo que você queira ver aqui no Farolimo. Até o próximo vídeo, valeu?